eles mentem. Você fala, ó, eu acho, só para você ter uma ideia, sabe como que é uma técnica de interrogatório de Nuremberg, do pessoal do Hitler, do Stalin, de Lenin, né? Você vê como são tudo farinha do mesmo saco. Eles não perguntam para o Fabrício, você estava é um exemplo, tá? Para saber o seu álibi. Teve um crime no lugar X. Eles não perguntam, você estava onde na hora e local do crime? E você vai falar, estava em tal lugar. Eles perguntam, o que você foi fazer lá a tal horas, naquele lugar, na hora do crime? Ou seja, eles já perguntam, afirmando o que não é verdade. Então eles constroem a narrativa já na pergunta, é o que esse Paulo Guni aqui não deveria estar lá? Aliás, ali no STF não deveria estar o Zanin, que foi advogado do ladrão, não deveria estar o Flávio Dino, não deveria, aliás, não deveria estar ninguém ali. Devia estar pessoas ali escolhidas pelo povo, já que é para ter alguém lá, ou concursados. Né? Então, assim, Fabrício, fica difícil fazer uma análise simples do Freire Gomes, do que aconteceu. Tá? Se vocês quiserem depois, como eu falei, as técnicas de golpe de Estado, você não vê um elemento de golpe de Estado, nem na ação do Bolsonaro, e nem na ação do povo. Aí. Eu acho que o único indício de um golpe de Estado que aconteceu foi o vendedor de algodão doce de picolé. Isso, sim, acho que é um indício forte, né? Realmente que ia ter um golpe de Estado, né? Porque, afinal de contas, quem que ia alimentar o pessoal do golpe, né? Se não fosse o algodão doce e o vendedor de pipoca. Para ter um golpe de Estado, vamos lá, para ter um golpe de Estado, o que é necessário? Primeiro é necessário ter um poder bélico compatível, no mínimo, com o poder da defesa, que vai defender o Estado. Ou seja, tem que ter batalhões, tem que ter um general ou dois, vários coronéis envolvidos. Não tinha. Segundo, tem que ter o after day. Após o golpe, tem que ter dado da voz de prisão para as pessoas que estão governando o Estado. Não teve. Aí o terceiro, que é o after day, na verdade. No dia seguinte, quando abrir vacância, ou seja, está um vácuo no poder, tinha que ter congressistas já preparados para assumir os cargos. Não tinha. Então não tinha poder bélico, não tinha o after day e não tinha os congressistas preparados já para assumir o cargo. Você não tem elemento de golpe, não. Você não tem armas. O povo entra lá, faz uma baderna. Ninguém aqui concorda com baderna, com quebradeira. As pessoas que adentraram e quebraram, nós sabemos que não são patriotas. Vamos falar a verdade, teve alguns patriotas que foram no embalo? Teve. Qual que é o Código Penal para isso? O que o Código Penal fala? Destruição do patrimônio público de 6 meses a 2 anos, correto? Dá de 6 meses a 2 anos. Réu primário com penas abaixo de 4 anos, do que diz o Código Penal? Cumpre-se em liberdade. Quem tomou golpe fomos nós, com o que aconteceu. Por quê? Foi planejado por eles, com infiltrados, uma eleição sem contagem pública, sem o povo participar da eleição. Não é porque você foi lá na urna e digitou, quer dizer que você participou. Você participou de uma parte só. A outra parte é tão importante quanto, é uma extensão, que é a contagem. O povo tem que ter acesso à contagem. É a mesma coisa que nós formos numa loteria e falar, quero esses 6 números aqui da Mega Sena. Tá bom. O cara nem te entrega o resultado, nem te entrega o que você escolheu. Aí o segundo erro, quando você volta lá, e aí, quais são números que... Vamos supor que você gravou os números na cabeça. Ou escreveu no seu próprio papelzinho. Qual número que deu? Deixa eu ver seus números aqui. O cara olha assim, o seu papelzinho, não, você não ganhou. Mas qual número saiu? Não saiu nenhum número, não vou te falar. É um absurdo. Só fala que você não ganhou. Quem ganhou foi ele, foi o meu pai, foi o meu irmão. Então, assim, você não sai com comprovante e ainda eles não te dão um comprovante de que número saiu. É a mesma coisa das eleições brasileiras. Você chega lá, você não sai, não tem uma
materialização do voto, que é importantíssima, por isso que na Alemanha tem, nos Estados Unidos tem, a materialização do voto. O ato de votar, como fala o doutor Felipe Gimenez, é secreto. O voto em si não é secreto, ele é público. Ele é do povo. O seu voto é meu, o meu voto é seu. Entendeu? Aí tem uma comparação. Ó, na sessão eleitoral, um exemplo, número 100, vamos fazer a contagem para ver se bate com o TSE. O que o TSE falou? Falou que teve 60 votos a favor do fulano e 40 a favor do ciclano. Um exemplo. Dos votos válidos, não contando nulos e brancos. Abre a urna, com os votos depositados lá, pessoas dos dois partidos, mais quem se inscreveu para participar da contagem, lá, coloca umas 50, 60 pessoas, bateu mesmo essa sessão, tá certinho aqui, comparado com o TSE, tá comparado, acabou, não teria problema se o ladrão ganhasse. Mas nós não tivemos a participação do povo na contagem dos votos. Então essas pessoas foram para lá exigir democracia de fato, e não atentar contra a democracia. Quem atentou contra a democracia foi o Barroso, quando falou que eleições não se ganha, se toma, quando ele foi lá nos 11 caciques partidários em 2021 e falou para mudar o seu voto contra a PEC 135, da autoria da Bia Kicis, do relator Felipe Barros. Quem atentou contra a democracia é o Alexandre de Moraes, que está atentando contra a democracia, Gilmar Mendes. Quem atentou contra a democracia é o Fachin, quando soltou o Lula. Isso é um atentado contra a democracia. Bom, o Marcos, concordo, e você falou a verdade, né? Existiu sim o golpe, mas o golpe foi deles, não nosso, né? Deles, não nosso. E assim, eu acho que eles estão tendo a grande dificuldade de quê? De tentar provar agora a narrativa que foi armada, né? O porquê será que eles não manipularam de todas as maneiras para que não fosse para o processo normal? Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Por quê? Porque eles sabem que não existe base para que nada pudesse ter sido feito. Então, se o meu caso fosse para a primeira instância, o juiz ia olhar, não tem prova nenhuma. Não tem prova. Inclusive, eu tenho aqui da Polícia Federal um laudo falando, ó, não existe foto dele, não existe DNA dele, que colheram meu DNA na cadeia, lá na prisão, não poderiam ter feito isso, fizeram com todos nós. Não existe digital dele em lugar nenhum, nem que ele quebrou. Ele adentrou sim, isso eu fiz, mas também existem provas que os policiais estavam chamando para entrar. Entrem para cá, a casa de vocês, existem vários vídeos mostrando isso. Vários vídeos. Crime nenhum. Então, assim, o cara de primeira instância olhar e falar, cadê a prova? Porque quem tem a prova é da acusação, não da defesa. Não sou eu que tenho que provar que sou inocente. São eles que têm que provar que eu fiz alguma coisa. Eles não iam ter prova de nada e todos nós íamos ser libertos. Salvo um ou outro que, você quebrou aqui, tem uma foto que você quebrou ali um negócio, vai ter que vai ter que pintar muro aí, ou faixa aí por 6 meses para pagar a sua pena. E acabou. Então eles falam, caramba, para o nosso golpe dar certo, nós temos que dar uma maneira de quê? De colocar todos eles conosco aqui. Eu vou ter que dar a sentença, não posso deixar que um juiz qualquer dê. Foi o que foi feito. Qual a maneira? Não, todos vão ser foro privilegiados. Mas como que nós vamos fazer isso? Eles não têm foro privilegiado. Damos um jeito. Atropelaram a Constituição, atropelaram o ordenamento jurídico, atropelaram o Código Penal. Tudo. Desculpa te cortar, Fabrício. É um absurdo, cara, ver a senhora Iraci, outras donas Marias da vida, seu José, com a idade de 70 anos, pegar 16 anos, cara, 14 anos por um crime que não cometeu. O cara não tem coração, cara. O cara não tem coração. Poxa, será que esses generais que estão no poder, vendo isso, não conseguem ter uma compaixão, não conseguem ter uma empatia? Pelo amor de Deus, cara. Mas só para a gente finalizar o vídeo do Freire Gomes, Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Você sabe que, inclusive, falado isso pelo Barroso, o próprio Barroso, na convenção que ele está tendo lá, daquele evento lá do Calça Justa lá, né? Do Dória, fez lá um evento lá, e ele foi lá participar, e ele falou lá, bom e vão fugiu agora. Bom e alto tom. Bom e alto tom, obrigado, Marcos. Que o exército brasileiro tem medo do exército americano, que deve, né, que precisa muito do exército, né? Então, e eles foram lá na época lá, e pediram ajuda dos Estados Unidos para as eleições no Brasil, né? Só isso, só essa fala dele, e na época ele como presidente do do TSE, já era suficiente para, calma aí, você infringiu uma coisa gravíssima. Você
pediu ajuda de um outro país para interferir Mas você sabe por que ele falou isso em público, né? Para... Uhum. Vamos ver se é a mesma Para, coisa? para quando porque vazou as coisas da Outside, ele Uhum. falou o quê? Eu já vou me defender, não, vamos lá pedir ajuda. Sim, 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 sim. Mas Exatamente. mentiroso, ele é canalha. Aí, mas continua aí. Aí você viu que teve agora, tá no Brasil, ou tá para chegar, ou está no Brasil, um agente lá das Forças Armadas dos Estados Unidos que vieram para cá. E nessa mesma vinda para cá, de repente, o Freire Gomes, nós vimos quanta asneira ele falou lá atrás, né? Quanta coisa contra ele falou lá atrás. De repente, cai a ficha dele e fala: opa, tem que começar a falar a verdade. Tem que começar a pôr os pontos, os pingos nos is corretamente. Por quê? Porque senão vai sobrar para mim. Então, a gente vê que essas pessoas, eles estão caminhando, estão no barco que está por cima. Quando ele vê que o barco está afundando, ele quer salvar o dele. E eu acho que é isso que vai cair todo mundo, porque agora é a hora do desespero. Foi o que aconteceu na época da Lava Jato, você lembra? Delação premiada, e foi o desespero, e nego entregando tudo, comprovante, tudo. E eu acho que daqui para frente vai começar a ter Fabrício, falta um elemento para que eles possam agir também, né? Falta o povo nas ruas diariamente, tá? Você lembra que em 64, pelo estudo, né, nós não éramos nascidos, não foi tão simples assim. As pessoas falam, em 64, 64, cara, em 63 começou as marchas, com 30 mulheres, 50 mulheres, daqui a pouco foi para 200 pessoas, com mulheres e homens, daqui a pouco 5 mil, em 63. Em 64 estourou uma de 500 mil pessoas, aí sim o Congresso caçou o João Goulart. Aí no dia seguinte, 1º de abril, foi quando as Forças Armadas falou, agora daqui para frente é conosco. Mas não foi tão simples assim como as pessoas pensam. O general acordou de manhã e falou, vamos fazer uma intervenção. Teve influência dos Estados Unidos também. Eu creio que foi uma influência positiva. Falou, ou vocês fazem a intervenção, ou nós vamos fazer. Que eu creio, não tenho essa informação, nunca vou vender alguma coisa que não está acontecendo, ou que eu não tenho certeza. Eu creio, pela estruturação da coisa que está se formando, que o Trump mandou esses caras para falar, ou vocês começam a agir corretamente, ou o pau vai comer. Eu creio que se o povo for para as ruas, urgente, fizer um movimento de povo pelo povo e para o povo, sem palanque político, sem carro de som, as faixas, as pautas do povo. Não é político que queira pleitear 2026, tem que ser visto. Quem tem que ser visto é o povo, eu sempre falo isso. Eu creio que começa a coisa a melhorar aqui no Brasil. E no dia que o povo entender a força que tem, não fica pedra sobre pedra.